Porque Jesus cresce, Jesus se desenvolve, mas o seu sentimento de menino, os seus projetos de menino, a capacidade de sonhar, de projetar lá na frente, de desejar aquilo para o qual um dia ele foi chamado e foi estabelecido, é como um menino. Então Jesus mantém todas as características, todas as qualidades de um menino, mas consciência adulta, amadurecida, né, impregnada de responsabilidade e de objetivos. Então, essa fórmula, vamos dizer assim, é que faz do homem um cidadão do céu. Então, é dentro dessa lógica que aí Jesus desemboca no jovem rico. Eu vou ler só a passagem, não vou falar. Qualquer coisa você, por favor, volte 2 dias, 1 dia, 2 dias a respeito que eu estou falando nesse texto de maneira mais exclusiva. Mas Mateus 19, versículo 16 diz assim: eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Tanto é que eu pontuei o que significa ser bom aos olhos de Deus. Não é ser bom aos olhos da nossa sociedade, da nossa cultura ocidental. É ser bom aos olhos de Deus, né? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Em outros evangelhos está falando: por que você me chama de bom se só existe um bom, que é Deus? Né? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aí ele acrescenta Levítico, né? Ele sai de Êxodo 20 e entra em Levítico quando diz: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, dos 10 mandamentos, Jesus cita 5 mandamentos. Né? Ele não fala dos 4 primeiros mandamentos, que diz respeito a Deus, e não fala do último mandamento, que diz respeito ao próximo. Né? Mas, em compensação, ele coloca o mandamento de Levítico, quando fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, em cima dessa lógica, é que Jesus começa a conversar com o jovem rico. E o que ele pontua com o jovem rico? Que realmente, aquilo que eu falei para você, riqueza é um dom, tá? Aos olhos de Deus é um dom. Se a riqueza é um dom, tem propósito. Como eu estou aqui falando com você agora. Se eu estou aqui conversando com você, é porque existe um propósito de Deus. E eu não poderia fazer outra coisa senão, né, exercitar esse dom que o Senhor me deu. Então esse dom eu tenho desesperadamente que colocar à tua disposição. Tanto é que eu tenho que me policiar para não falar demais, para não me estender muito, né? E eu estou aprendendo agora a editar, né? Porque agora eu estou aprendendo a editar. Então eu sempre coloco 2 vídeos. O vídeo total, né? E o menor, a síntese do vídeo, exatamente para diminuir, né? Então eu coloco o vídeo com a sua extensão completa, né? Que tem comprimento, tem a data e depois tem oração, e outro vídeo eu coloco só a parte da palavra, para ver se eu diminuo. Então por quê? Porque a minha maneira de ser é dom, vem da parte de Deus. Pronto. Maravilhosamente, eu estou aqui à disposição da obra do reino dos céus, sem sombra de dúvida. Então, os dons, eles são estabelecidos para servir o corpo. Não poderia ser de outra maneira. Assim é o poeta, assim é o músico, assim é o letrista, assim é o enfermeiro, assim é o médico, assim é o advogado, assim é o juiz, assim é o desembargador, assim é o jornaleiro, assim é o pedreiro, assim é o encanador, assim é o bombeiro, assim é o policial. Tá me entendendo? Todos. Porque a Bíblia diz que o Senhor deu dons aos homens. Voltando ao poeta, ao musicista, né? E você ouve
músicas maravilhosas, né? Já diria um homem de Deus aí de muito tempo, né? Um musicista, um grande cantor e também um letrista chamado João Alexandre, né? Quando perguntaram para ele, o que você acha da música evangélica, da música sacra e da música profana, né? E da música mundana, né? Vamos dizer assim. Aí João Alexandre respondeu o seguinte: para mim existe música boa e música ruim. Essa terminologia, essa maneira, essa metodologia que você está usando, isso não existe para mim, realmente não existe. Não existe música do mundo e música do céu. Todas as músicas estão no mundo. No céu é outra melodia, é uma outra música e são outros cantores muito mais excelentes do que os cantores da terra. A questão não é essa. Então, quando você ouve, né, no cancioneiro popular brasileiro ou no cancioneiro popular mundial, músicas maravilhosas, né? Então você tem Tom Jobim, Dorival Caymmi, você tem Vinícius de Moraes, tem Chico Buarque, todos. Agora, se eles se utilizam dos dons para servir o reino, para servir ao Senhor, é uma outra história. Mas o diabo não pode produzir. O diabo não tem inspiração. Então, com certeza, vem da parte do Senhor. Volto a frisar. Se usa ou não para o Senhor, é uma outra história. Entendeu? Então, assim é tudo. E o dom de adquirir riquezas, igualmente. Porque para alguns, realmente o Senhor deu o dom de riquezas. Ora, e qual o problema? Né? Para outros ele deu o dom da misericórdia, para outros ele deu o dom do socorro, para outros ele deu, como eu aqui, né, o dom do pastoreio, do ensino, da meditação, e cada um, né? Pastora Mara, que é ministra do Senhor, como pastora, né, serva do Senhor, ministra de cura e libertação, né? E tantos outros aqui, né? Que o Senhor tem realmente estabelecido um caráter espiritual, uma maneira de agir. E se vocês e eu não cumprirmos com esse dom, com esse chamado, estaremos pecando contra o Senhor e contra nós próprios. Por quê? Porque senão o corpo vai ficar pendente, vai ficar capenga. Mas por quê? Porque o corpo de Jesus, se é de Jesus, não é perfeito? Com certeza. Mas para que nós alcancemos a perfeita varonilidade, como diz lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, nós devemos o quê? Nós devemos servir ao corpo, para exatamente entendermos o tamanho do varão perfeito chamado Jesus Cristo. Então, a riqueza não foge à regra. Perdão, regra aí, regra no bom sentido, né? Mas a riqueza não foge a essa doutrina espiritual, essa doutrina bíblica. E quando eu e você pensamos no assunto, nós começamos a meditar a respeito, e é exatamente essa minha função. É trazer a palavra de maneira contextualizada, a tal ponto que nós pensemos, meditemos sobre as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para darmos espaço a que esse dom, o mover do Espírito Santo, esteja cada dia mais liberalmente, né, derramado sobre a nossa vida. Então, é exatamente o Senhor se utilizando do jovem rico como esse símbolo. Por quê? Você vai entender. Desculpa tocar no assunto de novo, mas a gente vai para as riquezas já em seguida, para você entender a linha de raciocínio. Esse jovem rico, ele é um homem, a Bíblia fala em outro texto no Evangelho, que o Jesus o amou
Por que Jesus o amou? Qual a razão de Jesus ter amado? Jesus o amou porque está escrito no Antigo Testamento: porque amou a minha lei, poloei em um alto e sublime monte. Então é a salvação para o Antigo Testamento. A salvação em Deus, em vida eterna, implica em não apenas conhecer a lei, mas desejar a lei. E não apenas conhecer a lei e desejar a lei, mas amar a lei. Vai além. E aí Jesus reafirma essa lógica divina e espiritual da eternidade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Então existe essa lógica, essa conexão. Quanto mais eu amar a Deus e ao seu Filho a quem ele enviou, como diz a palavra, e quanto mais eu os conhecer, mais eu terei a vida eterna presente. E a vida eterna é esta: que conheça a Deus o Pai e ao seu Filho a quem ele enviou. Então é exatamente essa linha de raciocínio. Então o jovem rico, o Senhor Jesus amou, porque quando ele tocou naqueles 5 mandamentos, o jovem não apenas cumpria, mas o jovem era uma pessoa rica, ele tinha riqueza, e a Bíblia mostra, pelo que o jovem está falando, que ele é de boa família, que os seus pais também são tementes a Deus. Então existe um lastro poderoso, fundamento maravilhoso. Esse jovem é temente a Deus. Esse jovem cumpre com a palavra do Senhor segundo o Antigo Testamento. Esse jovem não tem problema emocional, porque a Bíblia fala que tudo ele estava cumprindo desde a sua infância, como diz em outro evangelho. Então qual era a razão? O jovem estava numa linha mediana de todos. Eu poderia dizer de todos nós, até os dias de hoje. Por quê? Porque cumpre. Porque ele, ipsis literis, está numa bênção, está na paz do Senhor. Só que ele insiste. Ele insiste com Jesus. E Jesus fala: bom, já que você quer ser perfeito, e Jesus toca nos mandamentos que ele cumpre, Jesus não está apontando o dedo para ele. E os outros mandamentos, porque possivelmente deveria haver uma aferição, né, de alguns mandamentos que Jesus não fala, principalmente da questão do próximo, do mandamento, do 10º mandamento sobre a cobiça. Jesus não toca. Aí você vai falar: mas será que Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia. Mas o nosso Deus, ele não confronta. E Jesus, representando a divindade, representando a Trindade, ele também não acusou, não apontou o dedo. Mas que pairou isso por sobre o ar, pairou. Tanto é que Jesus fala: para você ser perfeito, vende tudo e me segue. Ou seja, eu vou fazer de você, vamos dizer assim, o 13º apóstolo. Tamo junto. Pode vir. Você passou no teste. Você tem um coração piedoso. Você tem um espírito excelente. Vamos embora. E aí, exatamente o que aconteceu. O jovem abaixa a sua cabeça, se desaponta consigo mesmo e vai embora, porque ele possuía muitas riquezas. Aqui estava o problema. O problema não era a riqueza. O problema era o lugar que a riqueza ocupava no seu coração. E aí vem, né, Jesus dando desfecho nessa passagem, Mateus 19, de 23 a 30, que diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Sabe por quê? Olha como essa geração de Jesus é muito parecida com a nossa. Na cabeça deles, uma pessoa rica era uma pessoa abençoada. Se na cabeça deles uma pessoa rica era uma pessoa abençoada,
o pobre era maldito. Segunda coisa, se na cabeça deles uma pessoa rica era uma pessoa abençoada, qual a razão de um rico não entrar no reino dos céus se, de maneira terrena, de uma maneira social, muitos de uma maneira assistencial, aquele homem era abençoado porque ele tinha riqueza? O que Jesus está trazendo? Um paradoxo, um conflito extremo. Quer dizer que o rico não é rico por causa da bênção de Deus? Porque dificilmente o rico vai entrar no reino dos céus. Diz aqui, ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. É um tema muito especial falar de riqueza, né? Porque a impressão que se dá e a impressão que se tem, e não é só nesse texto, mas na Bíblia inteira, é que Deus conflita com o rico. Por uma série de razões. Mas aí a gente vai conversando amanhã mais um pouco, porque é um texto maravilhoso e que nós precisamos meditar. Por quê? Porque eu não posso nem ir para a teologia da prosperidade, no sentido negativo da teologia da prosperidade, mas também não posso ir para a teologia da pobreza, que também é um outro sentido negativo. Teologia da prosperidade e teologia da pobreza realmente tem os seus excessos e eu já estou dizendo figurativamente